Estamos de volta para o nosso terceiro bloco. Continuamos ainda fazendo algumas considerações sobre a monarquia. Vamos lá. Monarquia no Brasil. Nós tivemos monarquia no Brasil? Sim, nós tivemos. Nós tivemos a família imperial, não é verdade? Dom Pedro I, Dom Pedro II, e antes ainda da independência do Brasil, como colônia, o Brasil se sujeitou às decisões dos reis de Portugal. Tá joia? E olha só que interessante. Nós tivemos um plebiscito para decidir se nós deveríamos adotar a forma de governo. E isso não faz muito tempo. Depois da Constituição de 88, por uma previsão nela, se vocês pegarem a Constituição, no final dela, tem lá o ato das disposições constitucionais transitórias. Se vocês verificarem no artigo 2 desse ato das disposições constitucionais transitórias, vocês verão o seguinte, olha, vou ler para vocês. No dia 7 de setembro de 93, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma, entre parênteses, república ou monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que devem vigorar no país. Olha só, gente. Então a Constituição de 88 trouxe a possibilidade de nós voltarmos a termos um Estado monárquico. Exatamente. E nós tivemos esse plebiscito. Esse plebiscito ocorreu em abril de 93, foi antecipado um pouquinho, né, por alguns meses, e nós tivemos lá como resultado 13,4% da população defendendo a forma monárquica de governo. Olha só, felizmente, na minha opinião, a República venceu com 86,6%. Tá? Neste mesmo plebiscito, como deu para perceber da leitura do artigo 2º do ADCT, nós também tivemos uma votação, plebiscito, sobre o sistema de governo. Qual sistema de governo nós deveríamos adotar a partir de 93? Se o parlamentarismo ou o presidencialismo. E o presidencialismo ganhou com 69,2% dos votos válidos. Tá certo? Muito bem. Então, a monarquia, só para retomar, ela surge como uma forma de fortalecimento do Estado e depois é questionada e é limitada. Hoje em dia nós temos a prevalência das monarquias constitucionais, das monarquias em que o rei obedece à Constituição. Ele está, embora continue como rei, ele tem o dever de cumprir a Constituição. Se a gente analisar a história, a gente verifica, por exemplo, que embora a Revolução Francesa tenha acontecido entre 1640 e 1688, a Revolução Inglesa tenha acontecido em 1640 e 1688, portanto um século antes da Revolução Francesa, em razão desta revolução e desta limitação do poder do rei, com a monarquia constitucional, é que somente por isso é que foi possível a preservação da monarquia que existe até hoje. Né? A Inglaterra, ela tem uma forma de governo monárquica e um sistema de governo parlamentarista. Tá legal? Então, parlamentarismo, uma monarquia parlamentarista. A França, como não fez esta limitação, chegou ao extremo da queda da Bastilha, em que houve a decapitação dos monarcas, tá bom? Então foi um rompimento mais drástico aí com a monarquia. Enquanto na Inglaterra, a conservação da monarquia se deu justamente porque houve uma limitação do poder do rei pelo parlamentarismo, pelo parlamento. Tá joia? Então vamos agora tratar, ainda nesse bloco, da república. Falamos da monarquia, vamos falar da república. O que é república? República, o nome remete a res publica, que significa coisa pública. Muito bem, a primeira pessoa a usar o termo república como um antagonismo, uma oposição à monarquia foi o Maquiavel. Lembram? Nicolau Maquiavel, naquele livro O Príncipe, que eu mencionei para vocês. Bom, a república tem um sentido muito mais próximo do significado de democracia e ela, portanto, vem em oposição ao absolutismo, tá certo? E quais são as características da república? Nós vimos que as características da monarquia são a vitalicidade,
a hereditariedade e a responsabilidade. Né? Quais são, portanto, as características da República? Nós temos a temporariedade, a eletividade e a responsabilidade. Vamos ver cada uma delas? Temporariedade, o que significa isso? Significa que o chefe de governo, ele deverá governar por um determinado tempo. Na maior parte das repúblicas, sequer é permitido ao chefe de governo a sua reeleição. Tá legal? Na república. Então nós pegamos alguns, mas nós temos os exemplos em que também é permitida a reeleição, tá? Que é o caso do Brasil. Então nós temos a possibilidade de reeleição no Brasil do presidente da República, que é o nosso chefe de governo, para um único período subsequente. A Constituição não trazia esta possibilidade. Houve uma emenda constitucional que trouxe esta possibilidade de reeleição. Essa emenda foi trazida durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tá? Inclusive, é uma crítica muito grande à possibilidade de reeleição no Brasil. Mas os Estados Unidos também têm a reeleição. Né? Lá também nós temos uma república presidencialista e o presidente da república, lá, chefe de governo também, ele pode se reeleger por um único período subsequente. Muito bem, qual que é a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos? A diferença é que no Brasil, embora haja limitação para reeleição de um único período subsequente, se houver uma interrupção aí, um intervalo, o ex-presidente pode voltar a ser presidente. Então, digamos que o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito, né, para um mandato de mais 4 anos em 2022. Terminado esse mandato lá por 2025, se ele ficar 4 anos fora, ele pode voltar lá em 2029, 2030. Tá? Nos Estados Unidos isso não é possível. Nós vimos aí que o último presidente reeleito foi o Barack Obama, e o Barack Obama não pode mais ser candidato a presidente da República. Tá muito bem? Além da temporariedade, eu falei para vocês que tem a eletividade. Na maior parte dos países republicanos, a eleição, inclusive, acontece de forma direta. Tá? O povo escolhe o presidente da República, que é o chefe de governo. Tá legal? E nós temos também a responsabilidade política. Vejam só, numa república parlamentarista, onde o parlamento escolhe o chefe de governo, a responsabilização política pode acontecer no meio do mandato. Tá? Então, aliás, em qualquer momento, porque no parlamentarismo não há mandato por prazo certo do chefe de governo. Nós vamos explicar direitinho o parlamentarismo, mas qualquer momento em que o primeiro-ministro começa a desagradar a população, ele pode ser destituído. Tá? Na república presidencialista, a responsabilização política ela acontece no intervalo entre os mandatos. Então, terminou um mandato e não foi um bom governante, ele não vai ser reeleito ou não elege o seu sucessor. Mas nós temos também a possibilidade da responsabilização jurídica. Vejam bem, nós temos a possibilidade de o presidente da República, no sistema presidencialista, portanto, sofrer um processo de impeachment. Além disso, ele pode também cometer um crime comum e ser afastado. Mas o que nós estamos falando aqui é de responsabilização política. Então por que você está falando sobre responsabilização jurídica, professor? Porque o processo de impeachment em si, ele é político. Vejamos aí o caso da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela foi acusada de pedaladas fiscais, portanto teria cometido um crime de responsabilidade, e assim entendeu o Senado Federal que ela cometeu realmente um crime de responsabilidade e a destituiu do cargo. Mas o julgamento em si, como acontece dentro do Senado Federal, ele é um julgamento político e não um julgamento jurídico técnico. Tá joia, pessoal? Muito bem, aqui então nós estudamos a forma
monárquica de governo e a forma republicana de governo. Vimos as características básicas dos três, tá bom? No próximo bloco nós vamos tratar dos sistemas de governo, tá ok? Até mais.